Então chega de mistérios. Nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar com você se eu fiz ou se eu não fiz a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Solta a vinheta porque verdades vão ser ditas aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Talvez você saiba, talvez você ainda não saiba, mas cerca de um mês atrás eu gravei um vídeo aqui para o canal falando dos 5 melhores aprendizados que eu tive estudando com o professor Hélio Couto, tanto em palestras gratuitas, o caminho das palestras, como também palestras pagas que são disponibilizadas dentro da própria plataforma do professor Hélio Couto, tá? Se você ainda não conhece o trabalho do professor Hélio Couto, eu super recomendo que você estude, vai lá fazer o caminho das palestras, assiste os vídeos gratuitos, tem ótimos vídeos pagos também. Eu sou realmente um estudante profissional do professor Hélio Couto, gosto demais de tudo que ele aborda dentro dos vídeos, inclusive no vídeo anterior, que eu vou deixar até o link aqui em cima para você poder assistir, os meus 5 melhores aprendizados com o professor Hélio Couto. Eu posso dizer com todas as palavras que o começo do meu despertar realmente da consciência, de entender sobre energia, entender sobre física quântica, dupla fenda, e todos esses aspectos para realmente quem está em busca de mais propósito na vida e significado na vida, começou com o professor Hélio Couto. Isso começou lá no ano de 2011 para 2012. Eu me recordo, inclusive, que eu fiz o pedido do livro Ressonância Harmônica. Ele enviou o livro gratuitamente. Eu lembro que seria como se hoje fosse o e-book, né? Não vou me aprofundar tanto no aspecto do que eu falei para vocês no vídeo anterior, dos 5 melhores aprendizados. Se quiser, vai lá, assiste esse vídeo. Se você quiser também conhecer mais sobre o trabalho do professor Hélio Couto, basta você procurar aqui no YouTube, se você procurar no Google Hélio Couto, você vai achar o site oficial dele, você vai achar as redes sociais oficiais dele. Então, aqui no YouTube também, no próprio Google também é possível que você vai achar as redes sociais do próprio professor Hélio Couto, tá bom? Então, eu quero trazer aqui alguns pontos aqui, antes de compartilhar, porque no vídeo que eu gravei anteriormente, eu deixei essa pergunta. E aí, eu fiz a ressonância harmônica ou não? E eu não imaginava de verdade que, gravando aquele vídeo, que tantas pessoas iriam ser impactadas por aqueles vídeos, tá? Muitas pessoas gostaram demais do conhecimento que foi compartilhado lá, levando sempre em consideração que se você quer estudar o Hélio Couto, vai estudar diretamente o conteúdo do Hélio Couto, tá? Tudo que eu compartilhei no vídeo foram os meus aprendizados, não quer dizer que o Hélio Couto falou aquilo ou que ele ensinou aquilo, tá? Aquilo dali foram os meus aprendizados. Então eu super recomendo que você estude direto na fonte. Vá no site oficial do professor Hélio Couto, estuda os vídeos que tem dentro do próprio canal do professor Hélio Couto, para que se evite qualquer tipo de distorção de que o Hélio Couto disse isso e o Thiago disse aquilo. Não, de forma alguma. Estuda diretamente da fonte, tá? Inclusive é uma recomendação do próprio professor de que você estude os conteúdos dele, porque assim evita que tenha corte, assim evita que de repente haja alguma distorção, tá, do que foi dito. Então eu só estou aqui clareando algumas coisas, porque eu sei da importância realmente de se manter um trabalho que alguém vem desenvolvendo durante tantos anos, um trabalho tão legal, um trabalho tão profundo, um trabalho tão significativo, de se manter de verdade a essência e a verdade do que aquela pessoa está dizendo, tá bom? Então tudo que eu disse no vídeo anterior e tudo que eu vou dizer nesse vídeo daqui são os meus aprendizados, são as minhas experiências do Thiago, não do professor Hélio Couto, tá? Que isso daqui fique muito claro, tá bom? Eu não imaginava, né, que ia ter toda aquela repercussão. Eu quero saber de você. Você já fez a ressonância? Sim ou não? Como que foi para você? Deixe aí nos comentários, tá bom? Tem um adendo aqui interessante, como a gente está falando de física quântica, como a gente vai falar da ressonância harmônica, eu vou falar da minha experiência, né, se eu fiz, se eu não fiz e tal. Há mais ou menos uns 3 anos atrás, eu fiquei sabendo de um grande treinador que ensina sobre física quântica, inclusive aqui no YouTube tem um canal bem grande, de que achou um absurdo o professor Hélio Couto vender um CD vazio, tá? Quem sou eu para poder julgar essa pessoa, mas eu fiquei sabendo disso, fiquei até um pouco, vamos dizer, talvez decepcionado, sabe, com esse posicionamento, mas quem sou eu para julgar? Também não estou aqui para poder falar quem é essa pessoa, tá? Mas só para poder perceber que às vezes
a própria característica do que é a ressonância harmônica, o que se parece a ressonância harmônica, é um CD, que depois a gente vai falar sobre isso também, pode confundir muitas pessoas, tá? Então, talvez a pessoa não tenha entendido realmente qual é, de verdade, o trabalho do Hélio Couto. Até hoje eu também não sei se eu entendi profundamente, eu sei que ajudou demais a minha vida, e eu sei que ajudou demais a vida de muitas pessoas, que inclusive deixaram os comentários, os relatos no outro vídeo que eu gravei aqui no canal, tá bom? Outra coisa, eu quero contextualizar um pouco aqui os pontos que me fizeram tomar a decisão em relação à ressonância harmônica, tá? Se eu fiz ou se eu não fiz, que eu já vou te falar mais para frente, tá? Então eu preciso contextualizar isso daqui primeiro, tá? Toda essa contextualização, ela foi baseada, eu estou copiando aqui algumas coisas, né? Colando aqui um roteiro que eu deixei aqui para poder evitar de, sabe, não falar realmente o que eu deveria falar e simplesmente, sei lá, falar o que não deveria falar e de repente distorcer alguma coisa, tá? Então por isso até que algumas vezes eu vou dar uma olhada aqui pro lado para poder recordar disso, já que eu estou fazendo um vídeo me referindo a um trabalho também de uma outra pessoa, tá? Então é muito importante você levar isso em consideração que eu te falei anteriormente. Estuda lá diretamente na fonte para ver as informações que estão saindo daquela fonte, tá? Daquela centelha lá do professor, tá bom? Eu assisti todo o caminho das palestras do professor Hélio Couto, tá? Eu não sei se você sabe ou se não, mas dentro da própria plataforma do professor Hélio Couto, existem mais de 70 vídeos, 70 ou 80 vídeos de palestras com 2 horas, 3 horas de duração sobre tantos aspectos importantes relacionados à física quântica, relacionados ao universo, relacionados à consciência, relacionados a arquétipo, relacionado a diversas áreas da vida, diversas áreas do entendimento realmente do ser humano, e que eu estudei todo aquele conteúdo. Muitos daqueles conteúdos que estão dentro do caminho das palestras anos atrás estavam disponíveis aqui no YouTube, sem estar numa sequência correta. Hoje, dentro da própria plataforma do professor Hélio Couto, que você não paga nada para poder acessar a plataforma e assistir o caminho das palestras, que eu super recomendo para você, se você está nessa busca de melhorar a tua vida, crescer profissionalmente, crescer pessoalmente, descobrir por que tem algumas coisas que estão funcionando, algumas coisas que não estão funcionando. Então, eu estudei todo o caminho das palestras, eu também assisti muitos vídeos pagos também que existem dentro da plataforma, cursos que tem lá dentro, tá? Então, a minha tomada de decisão, ela não foi baseada em um vídeo que eu vi no YouTube de reprogramação mental, se foi um outro vídeo aqui que eu vi perdido, um trechinho que eu vi no Instagram, não. É baseado realmente em bastante estudo que eu fiz do próprio professor, tá bom? Mais o que, né? Depois que você assiste o caminho inteiro das palestras, é aí que você pode fazer realmente o pedido da ressonância, tá? Você não pode simplesmente chegar lá e falar, ô, professor, me dá aí a ressonância harmônica que eu quero, tá? Inclusive é uma coisa que eles pedem, que antes de se pedir a ressonância tem que ter estudado todo o caminho das palestras, tá bom? É um pré-requisito para você entender também qual que é a ferramenta em si, né, a ressonância harmônica, já que ela, inclusive, uma das coisas que também é dita nas próprias palestras é que é uma ferramenta canalizada, tá? Então, quando a gente diz que é uma ferramenta canalizada, que você pode, de verdade, estar se conectando com dimensões superiores a essa, de verdade, que a gente está vivendo aqui agora, né, nesse plano material que a gente está vivendo, né? Segundo, também o próprio professor, pelo meu entendimento, tá? Com muito respeito aqui, ele traz em muitas palestras de que muitas pessoas pedem o quê? Casa, carro, apartamento. Casa, carro, apartamento. Ou seja, as pessoas querem ressonância harmônica, elas querem fazer esse pedido apenas com esse objetivo, de casa, carro, apartamento. Quando, né, e precatórios, né, ele até fala, é precatório, casa, carro, apartamento e precatório e tal. E quando você poderia pedir coisas muito mais valiosas e como que eu posso dizer, muito mais significativas do que apenas essas questões relacionadas ao mundo material, né, de casa, carro e apartamento. Você poderia pedir evolução espiritual, você poderia pedir uma consciência mais elevada, dentre tantas outras coisas que você pode pedir na ressonância harmônica, mas muitas pessoas estão conectadas muito na matéria e só querem saber de casa, carro, apartamento, precatório. Casa, carro, apartamento e precatório, tá? Quem sou eu para poder julgar? O próprio professor fala disso, né? Que é a maioria das coisas que as pessoas pedem, né? Estão muito agarradas nesse plano físico, né? Outra coisa, quando você faz a solicitação da sua ressonância, até onde eu soube, tá? Você recebe uma onda, tá? Uma onda, e que essa onda em si, ela é disponibilizada para você através de um CD, tá?
preste bem atenção. Tudo que eu estou falando para você aqui agora é baseado na minha compreensão. Não são as palavras do professor Hélio Couto, tá? Pode ser que eu esteja errado na minha compreensão. Então, por favor, se você quiser entender melhor da ressonância da ferramenta, estuda o professor Hélio Couto. Eu vou repetir isso aqui várias vezes para que fique bem claro o respeito que eu tenho pelo trabalho do professor Hélio Couto, tá bom? Então você recebe um CD com a onda, tá? Porém, aqui um dos pontos que muitas pessoas não entendem é que esse CD, segundo o próprio professor Hélio Couto, não adianta você colocar, né? Você vai ter que colocar esse CD para poder tocar, você pode baixar o volume, você vai botar ele para tocar e você vai sair de casa. Se você aumentar o volume, não vai sair som, não vai sair áudio, não tem informações nesse CD. E aí o que muitas pessoas ficam, pô, mas calma aí, eu vou adquirir uma ferramenta, um CD vazio, eu vou adquirir uma ferramenta que não tem nada. Segundo o Hélio Couto, até pelo meu entendimento, mais uma vez, o meu entendimento, a minha percepção, você não consegue acessar as informações, entender as informações dessa ferramenta aqui, porque você está numa dimensão diferente do qual essa ferramenta foi criada. Então, a própria ressonância harmônica, ela está te colocando em ressonância com uma versão mais evoluída sua, ou do que você queira manifestar, o que você queira realizar, a transformação que você está buscando verdadeiramente na tua vida. Então, por isso que você não conseguiria ver, perceber essas informações desse CD vazio, porque de verdade nós estamos numa realidade diferente do qual essa ferramenta foi criada. É como se você estivesse procurando uma coisa que está no lugar, mas ela não está no lugar, tá? Então ela não está naquele lugar que você está procurando. Você está num ambiente, você está procurando uma bola, mas a bola não se parece bola. A bola se parece, de repente, uma lâmpada. A bola se parece um papel, ela se parece uma outra coisa. Por isso você nunca vai achar aquilo, porque na verdade aquela informação, ela não necessariamente ela está ali. Mas como é que, então, talvez isso iria funcionar, tá bom? Elas não podem ser lidas nessa realidade, tá bom? Outra coisa aqui que eu quero dizer também é que eu conheço muitas pessoas de perto de que já fizeram a ressonância, tá? Algumas delas você provavelmente conhece aí nas redes sociais, grandes treinadores, palestrantes, pessoas que também trabalham com essa parte da expansão de consciência, da própria evolução do ser humano em si. Algumas expressam a seu avanço utilizando essa ferramenta e outras não expressam isso, nunca compartilharam isso nas redes sociais e tal, que é direito de cada um, tá? Então é uma das coisas que cada um de vocês aí tem que tomar a tua consciência se tá tudo bem, cada um quer compartilhar ou não, assim como eu tô tomando a decisão aqui de compartilhar isso, né? Inclusive uma grande amiga, parceira de negócios e tal, a Mãe Andrade, né? Ela teve uma grande catarse quando ela fez a ressonância harmônica, né? Tem vídeos dela no YouTube falando sobre isso, né? Da evolução que ela teve. Por fim, qual é a resposta? Tiago, afinal, você disse tudo isso, mas você que está aí do outro lado, você fez essa ressonância harmônica ou você não fez a ressonância harmônica do Hélio Couto? Eu vou te responder essa pergunta. E talvez eu poderia ter te respondido antes, mas eu quis primeiro trazer o entendimento que eu tive sobre a ressonância, tá? E minha resposta para essa pergunta é ainda não. Eu não sei se você vai se frustrar ou não com essa resposta, mas eu ainda não fiz. E por que eu estou colocando o ainda não fiz? Porque está aberta a possibilidade de que um dia eu possa vir fazer. E agora que você sabe qual é a resposta, eu vou te falar o que me fez tomar a decisão de ainda não ter feito a ressonância. Porque como existe essa possibilidade de se mudar na decisão definitiva, falar, olha, não fiz e nunca vou fazer. Não é essa a decisão. Eu ainda tenho a minha mente aberta para a possibilidade de um dia fazer. Pode ser que eu me conecte com a ideia, pode ser que eu não me conecte com a ideia. Mas por que eu não fiz, tá? Por que eu não fiz? Ó, Tiago, se você gosta tanto do professor Hélio Couto, se ele te ajudou tanto, se te ajudou demais, por que você ainda não fez a ressonância? Olha só, por mais que eu tenha feito todo o caminho das palestras, por mais que eu tenha assistido todos os vídeos que estão lá, eu ainda não me senti conectado na minha intuição, na necessidade de utilizar essa ferramenta, tá? Já me perguntei várias vezes, pode ser uma crença limitante, pode ser uma trava, pode ser um bloqueio, pode ser uma rejeição, ou também pode ser uma outra linha, que é uma linha que eu venho defendendo dentro da minha consciência, de que eu consegui entender de verdade sobre o que significa a ressonância, porque o próprio professor Hélio Couto, em uma das palestras dele, que agora eu não vou me recordar exatamente qual é a palestra, o próprio professor
fala o seguinte, tá? Ou algo parecido com isso. Eu estou pegando da minha memória, pode estar falho isso daqui que eu vou falar. Estuda as palestras do professor Hélio Couto. Uma das coisas que ele fala é o seguinte: se a pessoa acredita que ela precisa da ressonância, ela precisa da ressonância. Se ela não acredita que não precisa da ressonância, ela não precisa pedir a ressonância. Ponto final. E isso que ele traz e que ele repetiu durante muitas palestras está associado ao princípio do observador. E o princípio do observador está conectado com o experimento da dupla fenda, de que a realidade, o átomo, pode ser alterado, ou o elétron pode ser alterado de acordo com o observador. Se você não sabe o que é o estudo da dupla fenda, eu não vou entrar aqui agora no estudo da dupla fenda, tá? Mas busca aqui no YouTube, experimento da dupla fenda, que você vai entender um pouco sobre isso. Se for confuso no começo, entender o experimento da dupla fenda, tudo bem, assista mais vezes, assista vídeo do professor, assista vídeos que tem aqui no YouTube, que um momento ou outro se vai ficar mais claro para você, tá bom? Mas esse experimento da dupla fenda, ele pode trazer para a gente uma consciência, uma compreensão de que o observador pode alterar como o elétron vai, de verdade, se comportar quando ele vai passar pelas fendas. Então, isso no começo era muito complexo de se entender, mas depois eu consegui entender e eu percebi que se eu quiser acreditar que para que a minha vida melhore, para que meus resultados melhorem, para que minha vida financeira, para que minha evolução espiritual, para que minha evolução profissional, eu precise da ressonância harmônica, então eu vou pedir. Se eu acredito que eu não preciso daquilo e que eu posso ter o mesmo resultado ou a mesma melhoria sem depender da ressonância, eu também acredito naquilo. Então, por quê? Porque o observador está interferindo na própria realidade, de acordo com o próprio experimento da dupla fenda, entendeu? Então, é tipo isso assim, ó. Ou seja, para mim, se eu tivesse pedido, eu iria pedir para certificar do que eu já acredito. Então, se hoje eu já acredito que eu posso prosperar, que eu posso destravar meus bloqueios, que eu posso crescer, que eu posso melhorar a minha vida em todos os aspectos, eu já acredito nisso. Então, se eu fosse pedir a ressonância, seria para poder certificar, acreditar mais no que eu acredito. Então, para que eu vou pedir uma coisa? Para acreditar mais em algo que eu já acredito. Agora, existe um outro lado que é o oposto. Se eu acreditasse que eu preciso daquela ferramenta para que eu pudesse ter mais evoluções em todos os aspectos da minha vida, seja a vida material, ou seja, a vida energética, que está toda conectada. Se eu precisasse da ferramenta, eu teria pedido, porque eu acredito que eu preciso da ferramenta. Então, baseado no meu entendimento do meu estudo, eu não achei necessário fazer o pedido por conta disso, por conta do que eu de verdade acredito. Mas isso não quer dizer que eu nunca vá pedir, isso não quer dizer que está errado alguém pedir, não quer dizer que funciona, que não funciona, é apenas a minha percepção da realidade. Então cada um tem sua própria percepção. Tem pessoas que acreditam e tem pessoas que não acreditam. E ponto final. Então, para responder, a minha resposta foi: eu ainda não fiz. E talvez seja realmente porque eu ainda não senti a necessidade, eu ainda não me senti na minha intuição, ainda não senti um chamado ainda de me conectar a isso. Pode ser que em algum determinado momento eu vá sentir e vá fazer, porque eu estou totalmente aberto às possibilidades. Mas eu nunca iria querer tomar, por exemplo, essa decisão de fazer algo naquele sentido de acreditar numa coisa que eu já acredito. Então, eu poderia dizer que eu entendi o que estava ali, por isso que a minha vida, nesses últimos anos, mudou tanto, por isso que tantas coisas maravilhosas aconteceram, aprendi tantas coisas e melhorei tantas coisas, mas pode ser que em algum momento, eu de verdade, vá pedir a ressonância. E agora, eu quero saber de você. Você que está aí do outro lado. Você já fez? Qual foi a tua experiência? Qual foi os teus maiores aprendizados? O que aconteceu na tua vida? Talvez o teu relato aqui possa, de certa maneira, me incentivar também, quem sabe, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui também por intuição, de também querer compartilhar parte desse conhecimento. Quero saber de você, aí do outro lado, como foi a tua experiência. E te faço uma pergunta. E aí, o que você acha? Você acha que eu deveria fazer? Você acha que eu deveria deixar para depois? Você acha que isso pode ser uma crença limitante? Você acha que, de repente, existe algum bloqueio para que eu me permita, de verdade, acessar essa ferramenta tão fantástica? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. E, mais uma vez, eu volto aqui a reforçar, antes de concluir o vídeo, tudo que eu estou compartilhando aqui é fruto da minha consciência, dos meus pensamentos, das minhas ideias, do que eu interpretei.
Não quer dizer nada disso que eu disse aqui, quer dizer que foi falado pela boca do professor Hélio Couto, que foi dito por ele ou por alguém da equipe dele, tá? Por favor, pelo amor de Deus, leve isso em consideração. Vá estudar diretamente da fonte para você ter o entendimento original, o teu entendimento, não o que foi o meu entendimento. Estamos combinado? Se chegou por agora e achou que foi interessante assistir esse vídeo, se inscreve aí no canal, dá um like nesse vídeo. Quero ver teus comentários aí embaixo o que você achou disso tudo. Beijo, muita luz para você, sucesso, paz, abundância sempre, porque você merece, que você é um ser ilimitado. Até lá. Tchau, tchau.